Muito bem, pessoal, dando sequência ao nosso estudo Direito do Trabalho para o TRT. Muito bem, quem ainda não me adicionou, facebook.com.br/professor Roberto Comporto. Bom, pessoal, já estudamos a parte introdutória, já falamos dos fundamentos do direito do trabalho, já passamos por fontes do direito do trabalho, já passamos pelos princípios do direito do trabalho, já vimos quem é o empregado e quem é o empregador e os seus requisitos. Vimos também os tipos de trabalhadores e também os nossos aspectos constitucional. Vimos também ainda, estudamos grupo econômico e agora nós iremos partir já para o contrato de trabalho. Por quê, galera? A ideia é que o contrato, essa relação de emprego é firmada, sim, como uma relação jurídica. E sendo uma relação jurídica, nós temos, portanto, uma relação contratual. Agora, essa relação contratual se discute a sua natureza, se é a natureza de direito privado ou direito público. O direito do trabalho é direito público ou direito privado? A grande maioria da doutrina entende que, como não tem a participação do Estado no início nesta relação, é firmado entre o empregado e o empregador, sem a intervenção do Estado, quando da compactuação, ou seja, quanto à manifestação de vontade das partes, então seria um contrato privado, de natureza privada, o direito do trabalho de natureza privada. Mas existe uma corrente minoritária, aonde eu sou adepto dessa corrente, aonde que entendemos que o direito do trabalho seria o direito público. Mas somos uma formiguinha, iniciando ainda essa ideia de direito do trabalho ser um direito público. Por quê? Porque nós temos regras que, mesmo que seja uma relação contratual, o Estado não permite que essa manifestação de vontade ela possa ser de uma forma que o empregado possa compactuar ou negociar direitos. Ora, se ele não pode negociar direitos, porque o próprio Estado veda isso, estaremos diante de uma questão de direito público, mas isso é uma questão doutrinária, não nos interessa essa discussão aqui. O que nos interessa, sim, é saber que a relação de emprego é uma relação contratual e se é uma relação contratual, surge para as partes direitos e obrigações. Que tipo de obrigações? Obrigação, por exemplo, ao empregado de prestar o serviço, de fornecer a sua mão de obra, o seu trabalho físico ou intelectual, e por parte do empregador de pagar o salário, de dar ao empregado a sua contraprestação. Então, eu tenho o conceito do contrato de trabalho no artigo 442 da CLT. E lembrando que, embora a CLT fale de contrato de trabalho, para satisfazer, na verdade, na época, os contratualistas e a outra figura, que era a questão protecionista, enfim, colocaram lá contrato de trabalho. Quando, na verdade, nós temos a ideia que deveria estar a nomenclatura mais correta como contrato de emprego, porque o contrato de trabalho nós sabemos que seria um gênero, mas fato é que falamos de direito do trabalho e contrato de trabalho mais focado nas relações de emprego. Então, o 442 traz para a gente que o contrato de trabalho ele pode ser tácito ou expresso. Se ele é expresso, ele pode ser verbal ou escrito. E ainda nós temos as características desse contrato. É um contrato bilateral, é um contrato, lógico, tem o empregado e tem o empregador. É um contrato oneroso, ou seja, esse empregado irá receber remuneração, valores pela sua prestação de serviço. É um contrato contínuo, ou seja, um contrato de trato sucessivo.
Não é um contrato que ele prestou serviço, recebeu e acabou. Não, é um contrato de termo sucessivo. Ou seja, é um contrato que vai perdurar aí ao longo do tempo. É um contrato sinalagmático, ou seja, um contrato que gera obrigações tanto para o empregado como para o empregador. É um contrato comutativo, ou seja, as partes realizam os seus ajustes, os seus acordos, em regra, antes de iniciar a prestação de serviço. Então, essas são as características do contrato de trabalho. Esse contrato de trabalho, ele não precisa ter uma forma expressa, ele não precisa ter uma formalização. No entanto, fique atento, porque os contratos, em regra, os contratos por tempo determinado, o ideal seja que eles sejam de forma escrita. Assim como o contrato do aprendiz, forma escrita. Temos que ficar atento ainda os requisitos de validade desse contrato, que está lá no artigo 104 do Código Civil. Agente capaz. Quem é esse agente capaz? Quem pode firmar o contrato de emprego? A própria Constituição, no artigo 7, no inciso 33, traz para a gente o seguinte, que é vedado aos menores de 18 anos, então os menores de 18 anos não podem trabalhar de forma noturna, não pode trabalhar de forma perigosa e nem de forma insalubre. Então, o menor de 18 anos não pode desenvolver atividade nessas situações. E ainda, ele pode desenvolver qualquer tipo de trabalho a partir dos 16 anos. Então, eu entendo que abaixo dos 16, ele não poderia trabalhar. Nós temos uma exceção, salvo na condição de aprendiz, que é a partir dos 14 anos. Então, o agente capaz, ele deve, então, ser ingressado ou vai ser inserido no mercado de trabalho, em regra, seria a partir dos 18 anos. Mas ele pode, sim, trabalhar, firmar o contrato a partir dos 14, como aprendiz, e para qualquer trabalho, a não ser que não seja insalubre, perigoso e noturno, a partir dos 16 anos. Então, eu devo analisar o agente capaz, ainda eu devo analisar que deve ter um objeto lícito, ou seja, essa atividade que ele irá desenvolver deve ser uma atividade lícita. O Tribunal Superior do Trabalho entende que, por exemplo, uma atividade ilícita como o jogo do bicho, esse empregado desenvolver a atividade de jogo do bicho, ele não pode pleitear o vínculo de emprego com o bicheiro. Por quê? Porque não seria uma atividade lícita. Então, eu tenho esse agente capaz, eu tenho, então, esse objeto que deve ser lícito, e a forma é livre, a não ser que a lei estabeleça que a forma deva ser uma forma própria, específica, ou seja, escrita. Então, fique atento com essas regrinhas aí que eu estou trazendo para vocês. Quem faz parte do contrato? Quem é o polo nessa relação contratual? O empregado, que você já sabe quem é o empregado, que está lá no artigo 3º, com aqueles 4 requisitos, subordinação, onerosidade, habitualidade e pessoalidade. E no outro polo, o empregador, que pode ser qualquer pessoa, uma instituição, uma pessoa jurídica, uma pessoa física, porque a lei fala no artigo 3º que é o profissional liberal. Esse profissional liberal, portanto, uma pessoa física, poderá contratar o empregado. Este empregador, ele irá, portanto, desenvolver a atividade assumindo o risco. Assumindo o risco. Muito bem, vamos aqui então analisar mais alguns aspectos deste contrato de trabalho. Então, o artigo 442 revela para a gente o contrato de trabalho, o conceito. Contrato de trabalho, nós já vimos, portanto, o que é trabalho, e sabemos que a nomenclatura mais ideal aqui deveria ser contrato de emprego. Mas essa é a nomenclatura que você
vai encontrar nas provas. Mas se você encontrar também a nomenclatura contrato de emprego, não estaria errado, tá? Então, o contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou um acordo expresso correspondente à relação de emprego. Relação de emprego. Então, eu tenho aqui o conceito do contrato de trabalho. Vamos agora trazer as características deste contrato de trabalho. Já falei para os senhores, mas vamos aqui relembrar alguma coisa. O acordo tácito ou expresso da relação de emprego, artigo 442. Fechado, né? Então, um acordo tácito. Então, vamos analisar o que é um acordo tácito. O que é um contrato tácito? Então, eu costumo sempre citar o exemplo das pessoas que trabalham aqui comigo. Então, por exemplo, vem o pessoal que está filmando, trabalhando aqui, e de repente eu falo, vamos filmar comigo, vamos gravar uma aula. Ele vem, grava essa aula, e aí ao final nós pagamos lá uma quantia, e combino com ele, no dia seguinte, você vem novamente às 3 horas para gravar essa aula. Ele vem, grava essa aula, paga mais um valor, depois, passado 4 dias, chamo de novo, depois ele começa a vir todo dia, vai receber num valor, e eu peço para ele entrar às 8, fica até às 18, dou 1 hora de intervalo, e ele diz assim, eu posso enviar um primo meu para gravar? Não, eu quero que você venha gravar. Então, já colocamos a questão da pessoalidade, começo a ditar as regras, olha, você vai gravar assim, assim, dessa forma, depois vamos fazer a edição. Começo a passar, então, as coordenadas. Então, passando as coordenadas, ele tem subordinação. Se eu estou pagando para ele um valor, já começa a ter onerosidade. Ele pediu para enviar um parente, um amigo, eu disse que não, pessoalidade. Aí eu digo para ele o seguinte também, olha, eu preciso que você venha de forma toda quarta-feira, ou segunda e terça e quinta, começa a estipular os dias, e chega um momento que vem a semana inteira, então tem habitualidade. Ou seja, nós não tivemos um trato prévio, mas as próprias atitudes denotam que estamos diante de uma relação de emprego. Não foi nada acordado previamente. Nada acordado, mas as próprias atitudes denotam a manifestação da vontade, portanto, essa manifestação de vontade nós entendemos como um acordo tácito. O empregador começou a solicitar esse serviço e o empregado, concordando, começou então a relação jurídica empregatícia, onde surgiu responsabilidade para ambas as partes. Não ajustamos previamente isso, mas este acordo, pelas nossas manifestações de vontade, percebe então que estamos diante de um contrato tácito, um acordo tácito. Não foi acordado previamente, mas as nossas atitudes demonstraram que nós estaríamos diante de um acordo. Vamos acordando, e virou uma relação de emprego. Então, pode ser esse contrato de trabalho ou contrato de emprego de forma tácita. E eu tenho ainda o contrato expresso. Esse contrato expresso já é, sim, um acordo prévio, de forma verbal. Nós entramos em um acordo verbalmente ou oralmente, e eu tenho o contrato expresso de forma escrito. Esse escrito é aquele tradicional, que você é contratado, a empresa te chama para assinar o contrato de experiência, anota a sua carteira. Esse nós estamos diante do contrato expresso na modalidade escrito. E o verbal é aquele que nós conversamos e dissemos, olha, venho trabalhar, você vai ganhar tanto, X, Y, Z, vai entrar tal hora, vai sair tal hora, tem horário de almoço, vai ganhar X, vai trabalhar sábado, não vai. Faço toda a atrativa, mas de forma verbal, de forma oral. E não escrito, mas é um contrato também expresso. Então, as modalidades de contrato
As suas características, melhor dizendo, pode ser expresso ou tácito. Se é tácito, a manifestação da vontade são pelas atitudes das pessoas, do empregado e do empregador. E expresso, que ele pode ser oral ou escrito. E aí eu tenho as características do contrato, como eu trouxe para vocês no início do bloco. Esse contrato tem natureza privada, ou seja, é um contrato de natureza privada. Ele é um contrato sinalagmático, ou seja, obrigações recíprocas. Quais são essas obrigações? Do empregado entregar para o empregador as suas forças, o seu trabalho, o seu esforço físico ou intelectual, e este empregador, em virtude dele estar aproveitando de força alheia do trabalho, ou seja, o trabalho alheio, ou seja, de outra pessoa, ele está aproveitando do trabalho, do esforço físico de uma outra pessoa, ele tem a obrigação de retribuir isso. A obrigação de pagar o salário, de recolher o fundo de garantia, o INSS, ou seja, surge para o empregador a sua responsabilidade de dirigir, de assumir o risco da atividade. E para o empregado, qual é a contraprestação que o empregado tem que oferecer para o empregador? Ora, prestar o serviço e cumprir as regras, as determinações que o empregador assim estabelece para o empregado. Então, sinalagmático, obrigações recíprocas. É um contrato bilateral, empregado e o empregador. É um contrato oneroso. Por quê? Vantagem econômica. Tenho que ter vantagem econômica. O que seria isso? O empregador se utiliza da mão de obra, ou seja, do trabalho alheio. E o empregado requer a sua remuneração. Então, oneroso, vantagem econômica para as partes. É um contrato comutativo. O que é um contrato comutativo? Conhecimento prévio acordado. Então, previamente, eu tenho conhecimento das cláusulas que irá reger o nosso contrato. É um contrato consensual. Manifestação da vontade. Agora, cuidado com essa manifestação de vontade, pessoal. Essa manifestação da vontade, aqui para nós, em direito do trabalho, não é absoluta. Não pode, por exemplo, ele exteriorizar a sua manifestação de vontade e que nessa manifestação ele, por exemplo, concorde em não receber hora extra. E ser compactuado isso no contrato. Esse contrato não terá validade, contrato nulo. Porque esse contrato está ferindo os princípios do direito do trabalho. Qual o princípio? O princípio da irrenunciabilidade de direitos. Então, muito atento aqui, porque essa manifestação de vontade, ela é limitada. Por que limitada? Porque deve seguir o princípio além da irretutibilidade de salário, da irrenunciabilidade de direitos. Então, o princípio mais forte aqui, nessa questão da manifestação de vontade, é da irrenunciabilidade de direitos. Eu tenho também que esse contrato é um contrato de adesão. Por que um contrato de adesão? Porque aquele contrato paritário, o contrato paritário, é aquele que as partes podem compactuar e alterar os contratos. Agora, o contrato de adesão não. O empregado, quando chega para trabalhar em uma empresa, as cláusulas já estão ali estabelecidas. O horário de entrada, o horário de saída, salários, benefícios. Ou seja, empregado, você quer, assina o contrato. Não quer, tem outro na fila que nós vamos contratar. Por isso nós dizemos que o contrato de trabalho ou o contrato de emprego é um contrato de adesão. Quer, não quer, tem outro para que possamos contratar. E este contrato é um contrato intuito persona. O que é o contrato intuito persona? É aquele que não pode se fazer substituir o empregado. O empregado não pode ser substituído, a não ser em alguns casos específicos, como o temporário que nós trabalhamos. E aí tudo bem. Mas, em regra,
esse contrato que tem no seu polo o empregado, ele não poderá ser substituído. Diferentemente do empregador. Se esse empregador muda o nome da empresa, muda a razão social, muda o tipo jurídico da empresa, muda a estrutura da empresa, troca o sócio, entra outros sócios, a empresa se divide com cisão, fusão, enfim. Há alteração no código de atividade da empresa ou na forma jurídica da empresa, isso pouco importa, porque eu sei que eu tenho o artigo 10 e o 448, que diz o seguinte: as alterações na empresa, na forma jurídica da empresa ou na propriedade da empresa, e nada altera o contrato do empregado. Ele é intuito persona somente em razão ao empregado e não em razão ao empregador. Então, são as características que nós temos do contrato de trabalho. Mais característica: execução continuada. É um contrato de trato sucessivo. Continua-se a prestação de serviço entre um mês e outro mês, um mês, outro mês. O contrato, ele se permanece. Princípio da continuação da relação de emprego. Esse contrato é trato sucessivo, execução continuada. E agora veja bem, a alteridade, a característica desse contrato, nós também temos a alteridade, você pode encontrar isso na sua prova. A alteridade, eu transmito para outro a responsabilidade, alterno, entrego para outro a responsabilidade. E aí é a ideia do parágrafo do artigo 2º da CLT, que fala quem é o empregador, aquele que assume o risco da atividade. Se é ele, pessoal, que assume o risco da atividade, se é o empregador que assume o risco da atividade, então ele não pode transferir para o empregado a responsabilidade do lucro ou do prejuízo. Então, o empregado transfere para o empregador toda a responsabilidade do negócio. Então, no dia de pagamento, não importa se a empresa teve lucro, prejuízo, ele, empregado, quer receber o seu valor. Pouco importa a condição social da empresa. O empregado quer receber. Quando a alteridade, nasce, portanto, a subordinação jurídica. Já disse para vocês, a subordinação jurídica não decorre da incapacidade técnica, financeira deste empregado, mas sim a subordinação jurídica é por conta da alteridade. É o seguinte: empregador, você irá organizar a estrutura da empresa, vai fazer venda, vai montar o galpão, vai montar o estoque, vai cuidar da produção. Ele, empregador, vai organizar a empresa para que a empresa caminhe da melhor forma possível. E ele assume esse risco. Se tiver lucro, o empregado não participa. Em regra, não. Mas se tiver prejuízo, também não. Então, tendo prejuízo, ele não assume, e tendo lucro, também não. Então, somente o empregador. E aí surge para o empregador esse poder diretivo, o poder de direcionar, de organizar as suas atividades, o poder que ele tem de disciplinar, de dar ordens, de fazer com que esse empregado cumpra algumas regras. Surge o poder do empregador dele estabelecer regulamento interno da empresa, regramentos internos dentro dessa empresa, porque a responsabilidade é dele. O risco da atividade é dele. Então, se o risco da atividade é dele, ele pode, então, ditar as regras. Ele pode, inclusive, disciplinar este empregado com advertência, suspensão, para que ele, empregado, não interfira com o seu comportamento no bom andamento da empresa, no bom andamento dos negócios da empresa. Então, isso é subordinação jurídica. E através dessa subordinação jurídica, que esse empregado deve ficar atento, porque ele não assume o risco é todo do empregador. Então, essa subordinação nasce em decorrência da característica do contrato, a característica alteridade. E quanto à forma, nós já vimos que essa forma pode ser tácita ou expressa. Muito bem? Dando sequência aqui. E os requisitos de validade do contrato de trabalho? Está lá no artigo 104. Vamos ver. Artigo 104 do Código Civil. Agente capaz, lembrando da regrinha lá do artigo 7º,
da Constituição Federal, o 33, que a ideia é que não pode este empregado ser menor de 18 anos para atividade salubre, noturna e perigosa, e nem de qualquer serviço quando ele é menor de 16. Menor de 16, só a partir dos 14 como aprendiz. Então, essa é a regrinha do agente capaz. Objeto lícito, cuidado com a OJ 199 da SDI 1, disse para vocês da importância de estudar as OJs e súmulas, que são os entendimentos jurisprudencial, ou seja, o entendimento do TST. Você não vai para a sua prova do TRT sem ler súmulas e OJs, para gabaritar a sua prova em direito do trabalho. E aí a OJ 199 da seção de dissídios individuais 1 fala da nulidade do contrato, ou seja, a nulidade do pedido, na verdade, deste empregado, quando ele busca frente o seu empregador, o vínculo de emprego, mas é uma atividade ilícita. Então, esse contrato é nulo, não terá validade, porque a atividade ela deve ser lícita. O objeto jurídico, a relação de trabalho, esse objeto deve ser um objeto lícito. Forma prescrita ou não defesa em lei. Se tiver uma forma prescrita, como aprendiz, e em regra também os contratos por tempo determinado, que deve ser por escrito, o restante não tem uma forma. Então, forma prescrita em lei, se tiver uma forma prescrita em lei, deve seguir, ou se tiver uma forma que a lei proíba. Se a lei proibir, então, eu não posso ter um contrato livre, um contrato sem uma determinada forma. Muito bem. Sujeitos do contrato. Aqui ficou bem tranquilo, porque nós já vimos isso. Olha lá. O empregado, o artigo 3º, empregador, o artigo 2º, menos a partir dos 16 anos. Então, a partir dos 16 anos, eu posso desenvolver atividade menos atividade insalubre, perigosa e noturna. Está aqui. Artigo 7º, inciso 33. Então, atividade noturna, perigosa e insalubre, só a partir dos 18. E ele pode desenvolver qualquer tipo de atividade a partir dos 16, menos essas atividades que eu falei para vocês. O aprendiz, a partir dos 14 anos. Aqui eu já trouxe para vocês. Insalubre, perigoso e noturno. E agora uma outra regrinha importante, que está na súmula 269 do TST. O diretor pode ser empregado? Eu tenho uma empresa e contrato um diretor. Esse diretor vem de fora. Quando ele vem de fora, ele já não é considerado empregado. Por quê? Vai faltar para ele um requisito importante, a subordinação. Ele não tem ninguém abaixo dele. Então, lhe falta a subordinação. Ele não tem ninguém acima dele, desculpe. Lhe falta a subordinação. Quando lhe falta a subordinação, o contrato dele será um contrato de trabalho e não de emprego. Por quê? Porque ele não tem subordinação. Se ele não tem subordinação, quebrou um requisito. Se quebrou um requisito, contrato de trabalho e não de emprego. E se ele já estiver trabalhando na empresa e teve uma eleição e ele se tornou o diretor dessa empresa, e ele já era empregado, o contrato dele fica suspenso, não tem serviço, em sede não tem o salário, porque ele deixa de ser empregado. Ele passa a ter uma relação de trabalho. Então, em sede, ele vai continuar ainda recebendo o salário dele. Eu falei que não vai ter salário, mas ele vai acabar recebendo o salário dele ainda. Mas irá lhe faltar o quê? Subordinação também. Faltou subordinação, ele não é considerado empregado. Então, é o teor da súmula 269 do TST. Você precisa dar uma lida também nessa súmula, 269 do TST. Então, os sujeitos do contrato, pessoa física pode contratar? Sim, pessoa física
Pode contratar. Característica do empregador: a despersonalização, ou seja, eu não preciso ter no polo deste contrato sempre a mesma empresa, com o mesmo nome, com os mesmos sócios, não. Posso ter mudança, e quando eu tenho mudança, não altero o contrato. A alteridade já falamos, ele assume o risco da atividade. Grupo econômico, parágrafo 2º, nós também já falamos. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar dos poderes do empregador, mas os poderes do empregador nós vamos falar no próximo bloco, nós já estamos avançados, te aguardo.